pessoal, hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre a troca da carteira de motorista. Isso mesmo, como fazer, né, e o que está previsto na lei para que a gente possa dirigir legalmente aqui em Portugal. É interessante, gente, que esse não é nem muito perfil dos vídeos que eu gosto de fazer e trazer para vocês aqui não, mas realmente eu tenho recebido muitos pedidos e me deixa assim muito feliz, porque na verdade a minha resposta é: gente, mas tem tanto material no YouTube, na internet sobre esses assuntos, e o retorno que vocês me dão é sempre o mesmo. Ah, Alexandre, eu queria ouvir você falando sobre isso. Olha, sinceramente, antes de eu começar a falar aqui, eu só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigada pelo carinho e pela confiança que vocês depositam em mim, ok? Bom, então vamos lá, vamos ao nosso assunto. O que acontece? Primeiramente, é preciso a gente entender que eu estando aqui em Portugal enquanto turista, ou seja, eu vim para Portugal a turismo, as regras são diferentes, ok? Então vamos pensar primeiro na condição de turista. Se eu estiver como turista, eu posso, num prazo de 90 dias, podendo estender por mais 90 dias, ou seja, 3 meses mais 3 meses, um prazo de 6 meses, eu posso dirigir com a minha carteira de habilitação do Brasil aqui em Portugal. Isso porque eu estou na condição de turismo, eu vim a passeio ao país, ok? Da mesma forma que um português, ao chegar no Brasil, também pode, nesse mesmo período, 90 dias mais 180 dias, também dirigir com a carteira de habilitação portuguesa lá no Brasil. É um acordo entre os dois países. Então, estando aqui na condição de turista, eu não preciso preocupar com nada disso que eu vou falar aqui agora, tá bem? Eu vejo, às vezes, quem vem a passeio, acompanhando as discussões no grupo, e aí vira uma confusão no sentido de confundir aquela informação que é especificamente para o seu caso. Então tem que ficar atento. Se vem a turismo por um prazo de 90 dias, podendo estender mais 90 dias, ou seja, um total de 6 meses, você pode dirigir aqui em Portugal com a sua habilitação brasileira. Não precisa nem pegar a carteira internacional, tá bem? Bom, que depois eu vou até falar um pouquinho mais dela, que é outra confusão que vocês fazem. Agora, para quem está na condição de residente, ou seja, veio para Portugal para morar em Portugal, claro, vai ter que pegar a sua carteira brasileira e trocar pela carteira portuguesa, porque não vai poder ficar dirigindo aqui com a carteira brasileira. Como eu falei, o prazo máximo é de 6 meses, né? De 180 dias. Bom, então o que acontece? Essa troca da carteira, e agora recentemente até houve uma alteração na lei que, ao meu ver, acabou beneficiando muita gente sim, tá? E os que estão para vir também podem se beneficiar dela, por quê? Antes, o prazo máximo da troca da carteira, olha que eu tô falando a condição de autorização de residência, tá, gente? Não tô falando de quem tem cidadania, não. O prazo máximo de quem tem autorização de residência era 90 dias após a emissão da carteira. Pois bem, agora esse prazo prorrogou para 2 anos, ou seja, após o título de residência em mãos, tá? Você vai lá no IMT e vai fazer essa troca dentro de um período de até 2 anos. Ou seja, ampliou bastante, né, gente? Por que eu falo que isso, em tese, dá a sensação que não mudou muita coisa? Porque assim que a gente pega o título de residência, a primeira coisa que a gente quer fazer é trocar a carteira. É pegar a nossa carteira de motorista para ficar com tudo legal, tudo direitinho, tudo bonitinho aqui no país. Acontece que esse prazo de 90 dias não deixa de ser um prazo muito tumultuado para as famílias que estão chegando e se organizando e se ajeitando. Então era mais uma questão burocrática para ser vencida num prazo muito limitado. Percebe? Então, de certa forma, isso aliviou nesse sentido, porque agora vocês podem priorizar outras coisas que não a carteira de motorista,
né? Então realmente ganha-se um prazo mais interessante. Então agora vocês têm até 2 anos para fazer essa troca. Quem tem a cidadania portuguesa já é diferente, tá? O prazo é contado a partir da entrada legal no país. Então, mesmo se você tiver entrado por Amsterdã, por Madrid ou qualquer outra cidade ou qualquer outro país, se fora de Portugal, você precisa fazer essa comunicação aqui para apresentar na hora da troca. E isso no caso de cidadão, tá, gente? Mesmo sendo cidadão, tem que comprovar a entrada legal aqui para a troca da carteira do motorista. Perceberam? Então, cuidado, você precisa identificar qual que é a sua condição aqui para entender qual que é o procedimento. Porque o que eu percebo de maior confusão e nas discussões que eu vou acompanhando nos grupos é exatamente essa. Lê um post, às vezes o contexto da pessoa que escreveu aquele texto é completamente diferente do seu. Você está numa condição de residência, a outra está ilegal, ou você está com cidadania, o outro está com autorização de residência. Cada caso é um caso, gente. É preciso entender a sua condição para tomar as medidas certas, para seguir o caminho certo. Então é muito importante ficar atento a isso. Com a carteira brasileira você vai poder dirigir aqui até os 180 dias. De cara são os 90 dias, né? Tem que pedir ao CEF a prorrogação de mais 90. Então até 180 dias você pode realmente estar dirigindo com a sua carteira brasileira aqui. Feito essa troca, assim que você pegar a sua residência, agora você tem até 2 anos para fazer essa troca. Para essa troca, você vai ter um exame médico, é tipo um exame médico, igual a gente faz aí no Brasil, e a taxa lá no IMT. Essa taxa no IMT está por volta, se é que ainda está, eu não estou acompanhando exatamente esses valores, por volta dos 30 euros. E o exame médico pode variar de R$ 4,50, se o seu médico de família te receitar, né, passar o exame, até 30, 40, 50 euros. É pesquisar mesmo, porque se você for numa clínica especializada, vai depender dessas variações de preço. Então a gente vê de tudo, tá? Vê gente que pagou 4,50, vê gente que pagou 20, vê gente que pagou 30, vê gente que pagou 50. Então é pesquisar, ok? Isso tudo tem que estar atento. Uma coisa que vale a pena chamar atenção é, assim que você vai ao IMT para fazer essa troca da carteira, a sua carteira de habilitação brasileira é recolhida. Então você não vai ficar com 2 carteiras não, brasileira e portuguesa, tá? Assim que você solicitar a troca para a carteira portuguesa, eles vão recolher a sua brasileira. Ah, Alexandre, mas e se eu precisar ir ao Brasil? Sem problema algum. Você vai dirigir lá no Brasil com a sua carteira de habilitação portuguesa. Você não vai estar como turista lá, não vai estar passeando no Brasil, porque uma vez que sua residência está aqui, você está no Brasil a passeio. Se está no Brasil a passeio, você tem 90 dias prorrogáveis por mais 90 para dirigir com a carteira portuguesa por lá. O que alguns brasileiros têm feito é, ao chegar no Brasil, solicitar a segunda via da carteira de habilitação brasileira, tá, gente? Então, eu já vi alguns casos de algumas pessoas que estão com as duas, mas é porque solicitaram a segunda via lá no Brasil. Nem sei, eu particularmente, eu, Alexandra, leiga que sou, nem sei se isso pode, se não pode, mas que eu já vi isso acontecendo, já. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é da carteira internacional. Já cansei de ver nas discussões, né, nas conversas que permeiam nos grupos, né, de discussões, sempre sempre tem aquele que menciona, não preocupa não, já sai daí do Brasil com a carteira internacional, traz a carteira internacional que aí você não vai ter problema. Gente, a carteira internacional é para turista, ou seja, o prazo de validade dela é exatamente o prazo de validade da sua carteira de habilitação nacional. A validade dela. O que não quer dizer que ela te permita estar naquele país o prazo de validade da carteira. A validade dela, enquanto utilização, é o mesmo de turista. Porque ela não é a carteira
nacional, não é a carteira portuguesa. Então, você vai poder dirigir com a internacional também com o mesmo prazo se fosse a brasileira. 90 dias, sendo prorrogáveis por mais 90. Então, isso é um erro muito comum, achar que ao pegar a carteira de motorista internacional, você não precisa fazer a troca pela carteira nacional portuguesa, pela carteira de habilitação portuguesa, tá? Isso é um erro, cuidado com isso, cuidado com essas informações distorcidas que acontecem. O que ocorre, gente, porque para circular, para fazer outras viagens aqui, para passear, a carteira internacional vai te ajudar também, né? Eu sempre tive a carteira internacional para as minhas viagens, né? Então, mas eu era sempre turista, então era sempre a passeio. Em alguns momentos usava, em outros não, porque dependendo dos acordos entre os países, você nem precisa, você dirige com a carteira brasileira mesmo. Em algumas, realmente, ela se faz necessária. Mas sempre tendo em mente que a validade dela, embora a validade de renovação dela seja a mesma validade da sua carteira original, o prazo de utilidade dela, né, dentro de cada país, dentro dos países, é o prazo estabelecido por lei para permanência como turista. A carteira internacional é uma carteira para turista, não para residente. Bom, gente, acho que em linhas gerais eu falei os pontos principais. Como sempre, recomendo que entrem na página do IMT, eu vou deixar o link para vocês aqui nas descrições, tá? Leiam mais, informem-se mais, sempre em fontes oficiais, aqui no YouTube, nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, a gente percebe, a gente acompanha trocas de experiências, tá? É sempre fundamental que vocês recorram às leis, recorram aos sites oficiais para pegar todas as informações atualizadas e certinhas, ok? Se alguém perceber algum tópico dentro deste assunto que eu não mencionei nesse vídeo, por favor, complemente aí para mim nos comentários, tá? Aquilo que eu falei, isso não é muito perfil de vídeo que eu gosto de fazer, porque como eu já passei dessa fase da documentação, é até difícil para mim ficar atualizando e recorrendo isso, porque o meu mundo hoje não é esse. Mas, como vocês estão pedindo, eu vou ver o que eu consigo fazer, tá? Inclusive, se tiver algum assunto específico que vocês gostariam de me ver conversando com vocês, já deixa aqui nos comentários para mim, por favor. Eu tô com muita dificuldade de acompanhar vocês pelas mídias sociais, de acompanhar. O Message deve ter quase 2 anos que eu não consigo entrar para realmente responder. O Instagram, o direct do Instagram, o Facebook, né? Nas páginas, quem entra nas páginas manda mensagem. Eventualmente eu até consigo passar por lá e passar o olho e tentar acompanhar aquelas questões que são prioritárias, mas realmente fica mais difícil. Então, se tiver algum assunto que você queira me ver conversando aqui com vocês, já deixa aqui nas descrições, que na medida do possível e na medida que eu consiga as informações relevantes, precisas, corretas, para poder trazer para vocês, podem ter certeza que eu vou fazer, tá bem? Bom, queridos, muito bom estar aqui no canal com vocês, adoro esse ambiente nosso, adoro essa nossa proximidade aqui dentro do YouTube, ok? Continuem me acompanhando, aqui no YouTube tem que deixar esse like para o YouTube entender que o nosso material é bom e merece estar lá no topo, então me ajuda também, se é para estar aqui, né, vamos fazer bonito, tá bem, gente? Até mais, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!